Olá, seja bem-vindo a mais um encontro Corte Sem Medo, seja uma referência em cortes de cabelo. Hoje temos assuntos recheados, muitos assuntos, aliás. Usaremos o quadro, vamos falar também da vida real dos cortes de cabelo em um momento um pouco difícil que estamos passando sobre a queda de cabelo e associação, principalmente que tivemos ao Covid, queda, corte, enfim, o que isso tem em relação à qualidade do teu serviço. Quando nós vamos entregar um corte de cabelo para uma cliente. Além de uma dica, aliás, preparei 2 exercícios de compreensão, tanto para a percepção das quedas e explicação, argumentação e orientação para a tua cliente, e também para evitar um acidente na técnica de camadas. Acompanhe até o final que tem muita coisa boa. Enquanto o pessoal está chegando, sejam bem-vindos, boa noite. Boa noite, pessoal. Dolo, seja bem-vinda. Muitas pessoas que estão aqui conosco em todos os encontros. Isso me deixa muito feliz acompanhando o que sim é um ótimo seriado para cabeleireiros. Todas as terças e quintas. Esta semana eu não consegui estar com vocês na terça-feira por um compromisso pessoal, mas fizemos ontem uma live super bacana com uma franja top, ficou muito legal, e hoje teremos muitos assuntos legais aqui no nosso quadro. Bianca de Moraes, minha amiga, está chegando também, ótima noite para ti. A Bianca de Moraes é uma grande amiga, uma profissional cabeleireira aqui do Rio Grande do Sul, que hoje mora em Florianópolis, técnica da Keone. Tenho um carinho especial por ela, porque pude acompanhar todo o seu desenvolvimento e estar do lado dela no crescimento também dela com esta ferramenta na mão. Uma ferramenta que muitas vezes gera medo e insegurança para as pessoas, vocês sabem. Quando falamos de corte de cabelo, muitas pessoas ficam no básico, isso é fácil, né? Tira a pontinha embaixo, desliza a tesoura na lateral, quando vão avançar tem um pouquinho de receio, e o nosso intuito como educador é ultrapassar essa barreira, fazer que o profissional cabeleireiro, que o cortador, que tu que está me assistindo, a profissional que está me assistindo, que tem um pouquinho de insegurança da tesoura, comece a ter ela como se fosse porque é o que ela é, uma extensão dos teus dedos, que tudo aquilo que está na sua mente possa ser transferido da tua mão através da tesoura, criando uma obra de arte. É isso que as clientes vêm buscar da gente, certo? Então é com esse intuito que construímos todos os nossos encontros, que passamos dicas para que a gente perceba que cortar cabelos não é só tirar cabelo da cabeça, sempre gosto de falar isso, cortar cabelo não é só tirar cabelo da cabeça, pensem nisso. Cortar cabelos é dar forma, é vestir a parte principal de um indivíduo que o identifica, que é o rosto, que é a face. Aprender a construir e a decorar, ou seja, construir a forma do corte e decorar com perfeição. Tanto na fase úmida, se for necessário, tanto na fase seca, se for necessário. Ou seja, construir com perfeição e texturizar, personalizar com sabedoria. Assim entregamos um cabelo. Mas um dos assuntos que eu quero abordar com vocês, porque a minha vida é a vida real. Eu sou profissional cabeleireiro, eu trabalho em salão de beleza desde os meus 11 para 12 anos de idade. Então hoje estou com 39, tenho alguma estrada já ao redor de cabelo. Mas isso não significa nada em relação à qualidade. É só para contar um pouco a minha história. O tempo, nós somos eternos aprendizes, eu mesmo me policio todos os dias, estudo todos os dias, assisto vídeos todos os dias, melhoro, me controlo, melhoro o meu movimento da tesoura, me corrijo a minha postura diariamente. Então, só para que vocês entendam um pouco da nossa história, desde 11 para 12 anos, trabalhando em salão de beleza. E a gente construiu uma história baseada também numa observação, que cortar, além de criar, personalizar e entregar algo para cliente, nós temos uma fase anterior a isso, que é o atendimento, onde nós precisamos fazer observações.
Resolvi contar sobre isso porque hoje recebi duas clientes que me inspiraram para o nosso assunto da noite. Eu tenho os assuntos já, mas eu quero abordar com vocês porque isso é a nossa vida real. Eu tenho certeza que vocês passam por isso, por essas dificuldades que eu quero alertar, o porquê acontecem, como orientar e não deixar passar. Porque muitas vezes as nossas clientes podem não estar gostando de um resultado, de um corte, e a gente está deixando de alertar os motivos. Um deles, eu vou citar dois. Um deles é a queda absurda, inclusive, que tem acontecido em algumas mulheres. Tem mulheres, clientes que perderam 1/3 do cabelo. Muitos pelas questões do Covid, mas é um período complexo de queda e eu vou tocar no assunto porque hoje recebi mais uma cliente com essa característica e quero alertar vocês como conduzir isso com mais tranquilidade, tá? Então, começamos por essa questão da queda. Independente do motivo, hoje, ultimamente, temos um motivo que, não vou falar que é o principal, mas um dos principais, pessoas que passaram pelo Covid e por outras circunstâncias. Esse é um período também complexo e por várias situações, cada mulher, vamos falar assim, que estamos falando mais do cabelo feminino nesse momento, tá? E a interação e a relação que a queda tem na autoestima da mulher. Isso é um assunto para outra live, em tudo que impacta, então vamos deixar o assunto mais profundo dessa questão da autoestima para outro encontro, mas vamos entender o que impacta no teu trabalho. Tu que está me assistindo recebe pessoas que têm ou tiveram quedas de cabelo. Quem recebeu nos últimos meses ou percebeu que suas clientes tiveram queda de cabelo e vem com essa reclamação? Me escreve aí para saber se essa é uma realidade só minha ou está acontecendo também nas cidades e nos salões de vocês. Então, a gente recebe as pessoas com esta queda. Lidar com a queda, explicar os ciclos de queda é uma questão. Vocês vão dar muito valor àqueles cursos de tratamento. Os cursos de tratamento onde nós aprendíamos sobre as fases e os ciclos de crescimento dos fios. Parecia uma bobagem, mas isso é muito interessante para entender. Então, se aprofundem nisso. As fases de crescimento, repouso e queda. Fase anágena, catágena e telógena. Lembra disso? O período que elas duram, a interação entre umas e outras, o percentual de fios que está em uma fase ou outra. Isso é importante porque a cliente está na tua carteira e ela precisa de ajuda. Em vários momentos, vocês já me viram falar que a gente precisa atender de uma maneira muito mais complexa. Nós temos que falar... Não é complexa, é completa. Que nós temos que falar sobre várias coisas, mas temos que falar mais sobre cabelo. Já tocamos nesse assunto em outras lives. Que precisamos entender sobre a matéria-prima, entender o seu funcionamento, o couro cabeludo e explicar as características do cabelo, ajudar as clientes a usar produtos, orientar a ida para a praia, orientar a volta para a praia, como tratar o cabelo. Tudo isso nós precisamos alertar. E quando ela vem com a queda, uma das partes principais da cabeça que cai o cabelo é esta daqui, das mulheres. Estamos falando das mulheres que nos últimos meses têm aparecido com bastante queda, por vários motivos. Um dos principais é o Covid, claro, mas a gente sabe que nós temos muita queda, vamos pegar aqui, muita queda nessas regiões aqui, ó. Só trocar o meu canetão, tudo secou aqui, pegar com mais intensidade, ó, nessas regiões aqui, ó. Nessas regiões aqui. Depois ela se distribui de uma maneira mais irregular para outras, com certeza, e para todo o crânio. Mas essas partes frontais, elas são extremamente complexas e elas impactam diretamente no rosto. E vocês sabem que tudo que impacta no rosto interfere na autoestima, fundamental a autoestima da tua cliente. E nós precisamos ajudá-la a interpretar isso no momento de queda. Eu não vou me aprofundar hoje em relação a tratamentos, aos procedimentos, às orientações, a como passar produto, o que podemos prometer como profissional. Não é esse o meu intuito agora. É só para que a gente consiga ajudar a cliente a entender em que fase ela está,
qual é a figura geométrica que está sendo criada depois de um período de 1, 2 meses de queda constante. Isso é muito comum, nós temos que entender as figuras geométricas, porque por tabela a queda gera um comportamento no crânio que é uma figura geométrica muito parecida a uma das técnicas de corte, na técnica de camadas convexas, onde todos os fios têm o mesmo tamanho, gerando um círculo. As clientes estão chegando com linhas de entrada muito avançadas. Algumas com o cabelo já crescendo das quedas de algum momento, com 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5, 6, enfim, conforme isso vai acontecer. Eu oriento sempre que tu faça um diagnóstico da seguinte forma: pegue uma porção do cabelo, projete, e com um secador, vocês veem isso muito nas técnicas de mecha, onde o pessoal joga o secador. Mas vem com o secador, vou ligar ele aqui, opa, tá desligado. Só pega o secador, joga, faz o ar passar pela mecha que tu está segurando e faça uma leitura dos comprimentos e do ritmo e quando foi aquela queda, para poder falar para a cliente o que realmente está causando o frizz, o que realmente está entortando a sua franja, que a distância da franja vai começar. Vocês recordam que a gente trabalha muito com as questões também da responsabilidade quando nós vamos fazer uma texturização, de por que a gente faz uma texturização mais próxima à raiz, no meio da mecha, na ponta da mecha. Tudo isso tem um motivo, quando provocado por querer, ou seja, eu pego uma tesoura e eu provoco uma textura. Eu quero algo, se é uma textura mais rasa na ponta, se ela invade um pouco o meio, o comprimento do cabelo, ou se ela pode se aproximar sim ou não da raiz. Isso é provocado. Eu tenho o controle, eu espero que a gente tenha o controle. Tudo tem um sentido, mas quando estamos falando de queda, é algo que vem interno, não foi provocado por uma tesoura. Então, um grande número de fios entra na fase de repouso, depois na fase de queda e começa a voltar dentro de um período X que nos dá basicamente uma figura circular. Quando nós temos um comprimento, vamos imaginar aqui, tá? De uma franja, aqui, tá? E o cabelo começa a crescer. Vou fazer marcações até aqui, depois até aqui. Esse é o cabelinho novo. Enquanto ele está no terço da raiz, vamos fazer cortes. Raiz, meio e pontas. Quando ele está na raiz, a dificuldade da cliente de se arrumar, e a raiz não é só a raizinha, 3, 4 dedos, 3, 4 centímetros, 5 centímetros, é raiz. Por que eu falo isso? Porque esse cabelo curto, ele não entra nem na escova. A cliente, quando vai escovar o cabelo pequeno não consegue nem fazer a volta. Então ele recebe só o calor. Ele recebe o calor e o vento do secador, mas ele não recebe o polimento, o selamento que o calor junto à escovação conseguiria dar. Então logo que ela se arruma, a franja está bonita e o que elas nos reclamam? Em instantes a minha franja entorta. Ela entorta porque o cabelo que está crescendo não entra na escova, não consegue dar polimento, e também porque, como ele é curto, ele responde muito rapidamente ao calor do corpo, ao suor, à umidade provocada, principalmente agora no verão, e entorta. Quando nós provocamos, aí a gente vai lembrar lá do capítulo das texturas, está aqui numa das nossas lives também, se vocês forem buscar as nossas lives, tanto aqui no Instagram quanto lá no canal do YouTube, tem lives onde a gente fala só sobre a textura. A gente precisa lembrar, deixa eu voltar ela aqui, isso, aqui, que quando eu tenho um cabelo e eu trabalho, tenho cabelos pequenos que estão crescendo e estão próximo à raiz, eles representam o terço mais próximo da cabeça. Quando eles estão até aqui, eu tenho um problema muito ruim, se o comprimento é esse. É difícil, eles entortam o cabelo. Quando eu venho com ele crescendo e ele invade o meio do cabelo, do comprimento proposto, ele começa a melhorar. Quando ele vem se aproximando no crescimento do terço final, praticamente o encaixe do corte começa a curar.
Mas as frontais, que geralmente têm franjas laterais, franjas mais curtas, porções mais leves, elas têm um impacto desses cabelos curtos de uma maneira absurda. Então nós precisamos ajudar a cliente a interpretar isso, certo? E quando o cabelo está com muita queda, é como se ele tivesse passado, por exemplo, se eu profissional tivesse pego uma tesoura dentada, outra, e passado numa mesma altura em toda a cabeça. Então eu crio uma figura dentro de outra figura. O cabelo de muitas mulheres hoje em dia começa a ficar alto e aí com umas pontas onde ela perde o controle. Por isso a recomendação, não vamos entrar em linha de tratamento, cada um sabe o que usa, como orienta, se é dermatologicamente, se o salão pode ajudar, show de bola. Isso não é o assunto em pauta agora e cada um tem a liberdade de escolher. Mas a importância de manter os cortes frequentes, porque o que acontece? Volto com a minha prancheta aqui, tá? Eu preciso manter o corte mais frequente para que esta ponta se mantenha em um determinado comprimento enquanto este fio pacientemente começa a se conduzir até passar do meio do fio e chegar mais próximo das pontas. Não adianta não cortar o cabelo, nós precisamos justamente fazer o fio mais longo, dar um recado para ele, cara, espera um pouco. Espera um pouquinho que a raiz está chegando. A queda parou, estacionou e agora ela está vindo num ritmo, cada um no seu ritmo, mas eu preciso fazer o fio que está mais longo se segurar um pouco no comprimento para que esse ganhe a curvatura do crânio e aí que ele começa a se arrumar, você sabe, então tem que explicar para a cliente, quando esse fio mais curto começar a ter um certo comprimento, 8, 9, 10 centímetros, 12, começar a fazer a curva da cabeça, vai responder a escovação. Tudo isso é conversa. Conversa positiva é diálogo, é orientação. Então nunca vai ser só tirar as pontas. Isso é atender, isso é orientar, isso é ter o respeito da cliente quando ela vem buscar informação. Por isso que eu falo, nós precisamos entender de cabelo e falar mais sobre cabelo. Isso é fundamental, tá? Eu preparei aqui no quadro um corte que era justamente o corte da nossa cliente que aconteceu, chegou hoje e me inspirou nessa conversa, tá? Então o que nós temos aqui, ó? Veja lá, eu criei uma representação um pouco lúdica aqui, claro, dos cabelos que a minha cliente tinha, porque qual era o corte dela? Um cabelo graduado, ela veio hoje ao salão com um corte graduado, representado por esses fios mais longos. Na técnica de graduação, você sabe, o fio de cima é maior que o fio de baixo, mas não o encobre totalmente, gerando expansão. Só que, e na franja dela, ela tinha uma franja leve, lateral, feita em camadas, representada aqui do curto ao longo. Só que essas bolinhas escuras aqui estão representando a queda que essa minha cliente teve, que me inspirou a conversar com você sobre isso. Ela teve uma queda muito forte devido à questão de doença, o cabelo está nascendo, está recuperando e estava mais ou menos com, olha lá minha cabeça, assim, ó, olha lá, vocês entenderam? Eu vou ficar de costas aqui, ó. Olha lá, estava assim, uma figura, vamos imaginar que o meu corte fosse, que aquele molde lá atrás é a vista frontal, a minha cabeça representa os cabelos curtos, olha lá atrás, que estão crescendo, é uma figura, ó. Tá vendo? Olha lá, só que eu tenho o corte oficial, que é uma graduação, que expande, ó. E eu tenho uma figura circular crescendo. Isso na franja, olha lá, ó, é mais complicado ainda. Fios curtos, olha lá, representando o formato do crânio e a franja leve, alongada e lateral. E a cliente me falou, Paulo, não estou conseguindo arrumar mais a minha franja, estou com dificuldade. Só que daí ela pode pensar que é o teu corte, que é alguma coisa na tesourada que tu deu, alguma coisa que não está conseguindo fluir, e a gente precisa entender e explicar para essa cliente, mostrando as linhas de crescimento, pegando o secador, como eu mostrei, e jogando ar para perceber quantos fios novos, em que tamanho eles estão, em que fase, para poder... Ela sabendo o que tem, ela se acalma. Ela sabendo que está em fase, ela entendendo o que tem, ela se acalma. Mostrando que a escova dela, talvez na raiz tenha que ser uma escova um pouco menor, para conseguir pegar e dar polimento lá na raiz naqueles cabelos curtos. Depois ela pode trocar por uma maior,
que o calor tem que ser distribuído porque existe um corte dentro de outro corte, feito pela natureza, feito pela queda, que hoje retorna e cria uma figura circular, olha lá, aqui, circular, dentro de outra, seja ela qual for, podendo ser uma camada. E isso, em cabelos com camadas, piora mais ainda. Por quê? Uma mulher que tem camadas, quando ela sofre queda, logo que cresce, cria o círculo e as pontas afinam. Elas não reclamam isso para vocês? As minhas pontas estão muito finas. E aí tu precisa ajustar o corte, mas explicar para a cliente. Porque senão ela vai achar que é o teu corte. Ela vai achar que é a tua tesourada. Mas tu tem que pegar o secador, jogar o secador. Aqui, ó. Pegue a mecha, jogue o ar do secador para que esses fios aqui, ó, saiam e mostre o tamanho que eles estão em relação ao crânio. É um diagnóstico para ajudar a tua cliente. Então, isso num corte é fundamental, porque hoje a gente faz dessa forma. As clientes dizem, Paulo, a última vez eu não sei o que aconteceu, se cortou estranho, diferente, minha franja ela não está mais se ajeitando como se ajeitava. Eu preciso entender que a matéria-prima, que é o cabelo, é mutável. Ou seja, ela é mutável. Ora, eu cortei a franja dela aqui e ela tinha cabelos curtos aqui. Aqui, 2 meses, quando ela voltar, eu vou continuar com esse corte aqui em cima. Mas este aqui vai estar aqui, mais longo. Aqui, mais 2 meses, ou seja, 4 meses depois, eu continuo com o corte. E este que estava pequeno, está mais longe ainda. Então, essas figuras internas crescendo começam a ir para a solução. Mas essa fase pós-queda, ela é traumática, complexa. Primeiro, quando ela é demais, mexe na autoestima. E depois, a capacidade de arrumar o cabelo é muito dificultada. Então, a gente precisa ajudar as clientes. Espero que vocês tenham compreendido como fazer, entender sobre os ciclos de queda, fase anágena, catágena e telógena, fazer a leitura matemática das quedas, jogando o ar do secador e percebendo quando que aconteceu a queda, quando que aquele cabelo vai chegar próximo da ponta e que a cliente perceba que não foi a tua tesoura que rasgou todo o cabelo, mas existe um cabelo que caiu e está crescendo, que é isso aqui. Ó. E quanto mais ele crescer, mais perto da ponta ou do terço final, mais perfeito voltará a ser o corte. Então tomem cuidado nessas clientes que têm uma textura não, que tiveram muita queda, para que tu não faça muito rasgo, muito afinamento, porque o cabelo já está com uma textura interna. Faça a leitura, use a estrutura do corte a teu favor, explique sobre as figuras geométricas, o círculo do cabelo que está crescendo em cima de um oval, que é um cabelo em camadas, ou dessa expansão da graduação, ou da franja, e explique. Comprimento da franja aqui, certo? Cabelo crescendo aqui. Explique que quanto mais esse cabelo avançar, chegando no meio da mecha, mais fácil vai ficar para arrumar. E quando ele estiver aqui no terço final, a franja dela estará curada, no sentido de facilidade de escovação. Tem que explicar dessa forma, tá bom? Então, claro que eu posso falar muito mais sobre essas questões de queda com vocês, mas eu quis só alertar essa condução com a cliente, porque o nosso objetivo, nos nossos cursos todos, quem faz o nosso trabalho, tanto no presencial quanto no online, vou falar assim, na forma como nós damos assistência no curso online também, a gente gosta de explicar a vida real e não apenas o corte, porque as clientes, elas têm várias questões, elas nos reclamam, nos pedem e nós precisamos levar soluções para ela. Então, nunca é só cortar cabelo. Cortar cabelo não é só tirar cabelo da cabeça, é entregar e revelar sorrisos, revelar beleza de quem está, entregar um sorriso para quem está com a autoestima baixa, é fazer uma mulher sair flutuante do salão de tão motivada que ela está com a imagem. E quando essas questões da queda, elas impactam na imagem, nós temos que ajudá-las. E esclarecendo, eu tenho certeza que ela vai aumentar o respeito, a admiração e se acalmar em relação ao próprio visual, entendendo o que está acontecendo com ela, tá? Outra cliente
que chegou hoje era uma cliente de cabelo longo, para baixo do seio, e me inspirou uma observação para vocês. Nós temos que entender como que as nossas clientes secam o cabelo. Vocês sabem que a minha forma de conduzir explicações é sempre, não adianta só cortar, tem que ensinar a usar e se arrumar sozinha. Como ela pega no secador, que escova ela tem, se é uma escova de metal, se é uma escova de cerdas naturais, porque às vezes a cliente precisa de uma escova com cerdas para ter tração e ela tem uma escova de metal onde ela posiciona o cabelo e escorrega e ela não consegue fazer a escovação. Ou ela precisa de modelagem e entregue a ferramenta ideal. Veja que secador ela usa, como ela pega, com qual mão ela pega o secador. E foi esse o assunto que me inspirou a tocar nessa observação, levantar essa observação com vocês. Eu percebi, pensem, essa cliente ficou com o cabelo abaixo do seio. E entregamos uma versão, não era um long bob, mas um pouco mais longo, um corte médio longo, certo? Mas com uma base feita reta nas costas e camadas triangulares. Ok. Quando eu fiz um cabelo que veio, ela é uma cliente que veio de outra cidade, uma cidade de 60 quilômetros aqui da minha, e ela veio com o cabelo muito liso, com processos químicos, o cabelo preto, e quando eu fui fazer a escovação, eu notei que um dos lados, vocês estão me vendo invertido, mas era o lado esquerdo dela, tá? Quando eu fui fazer a escovação, e relembra se isso acontece às vezes no teu salão com as tuas clientes. Um lado do cabelo tinha mais facilidade em criar uma curva. E o outro, mesmo aquecendo bem, ele ficava mais reto. Isso, me diz se já aconteceu isso e se tu já percebeu isso. Tem que perceber, porque isso é a hora do acabamento, nós temos que fazer a leitura. O que está acontecendo? Né? Será que eu tenho que mudar a escovação? Será que eu manejei a escova errada? Será que estou posicionando o secador de um lado diferente do outro? Ou talvez pode ser a fibra. Era a fibra. A fibra estava visivelmente mais ressecada em um dos lados. E aí eu perguntei para ela, tu segura o secador com a mão esquerda? Vocês estão me vendo invertido. Porque às vezes a pessoa segura o secador, o lado que ela segura é o lado que ela mais joga o calor. E ela falou, não, Paulo, segura com a direita. Mas tem alguma coisa errada. Como é que tu seca? Tá. Olha como ela me descreveu. Ela usava uma escova como essa, e ela jogava o cabelo todo para cá, para esse lado. Imagina um cabelo abaixo do seio, liso e longo. Então, esta parte vinha toda na capa deste lado. E ela secava assim, ó, esticando com a escova. Entenderam? O que ela estava pegando? A capa, o lado da casa que mais pega sol, onde mais pegava o calor, ela jogava todo o cabelo para cá e secava repetidas vezes até ele alisar no mesmo lado. Só que esse cabelo volta para cá depois. E quando eu cortei, eu percebi que o lado que vinha e sofria mais o calor do secador não criava a curva, ficava mais reto. Então veja onde nós temos que chegar na observação, por isso que nunca será só cortar cabelo. Nunca será só isso. Nós temos que observar, atender as pessoas, estar atento aos detalhes. Então, orientei o tratamento adequado para ela, orientei a forma de aplicação de máscaras adequada para ela. 2 produtos que faltavam no kit, que ela já tinha bons produtos em casa, mas não estava perfeito. Faltavam algumas questões e entendemos juntos, eu e ela, o porquê que aquilo estava acontecendo. Um lado mais curvado e o outro mais reto. Hoje, pós o corte, ele ficou acima do seio. Mas como era um cabelo longo abaixo do seio dela, quando invertia, o calor estava todo do mesmo lado. Então tu tem que ter essa percepção, por quê? Veja, não é só para o corte. Às vezes tu vai clarear uma ponta que está mais fragilizada no lado que a tua cliente mais sofre ou mais usa o secador. E aí um lado do cabelo dela tem um acabamento mais adequado e o outro está meio frisado. Talvez ali tu precisa orientar para que ela cuide do posicionamento, que ela espalhe um protetor térmico, que eu espero que use da maneira mais adequada, que ela use o secador entendendo que ela tem que variar talvez a mão e o tempo de secador, porque senão querendo pegar uma prancha, eu me arrumo com a prancha todos os dias, passo 5 vezes de um lado e 1 vez do outro. Obviamente, o lado que passa mais o calor vai ficar mais ressecado. E o secador
Essa simples ferramenta em um movimento mal utilizado causou na minha cliente um ressecamento maior de um lado. E olha a leitura que nós tivemos que fazer. Então façam essas observações, percebam mais as clientes. Essa é uma dica para o acabamento do corte, principalmente quando ele é médio longo, e a forma como a tua cliente usa o secador em casa. Fiquem atentas, observem, orientem e aumentem a percepção de respeito que as clientes vão ter por vocês. Aumentando a percepção de respeito de informação, com certeza elas vão indicar a vocês cada vez mais, perceber que vocês não só tiram pontas de cabelo, mas cuidam de design, vocês cuidam do cabelo. Eu sempre brinco com as minhas clientes, com as suas também, espero que brinque que o cabelo das clientes não é dela, né? É nosso, é meu, é teu, a gente só empresta para que elas levem para casa. É uma relação de cuidado, é a nossa obra de arte, a pessoa tem que cuidar, então a gente tem que ser responsável e pensar cabelo, pensar estratégias, como as pessoas usam. Vocês já viram aqui aquela live das máscaras, tá? Mesmo eu tenho uma outra cliente que veio, ela é morava na minha cidade, ela e o namorado, o noivo dela, e hoje ele joga futsal muito longe daqui na Rússia, voltou com o cabelo muito ressecado, perguntando para ela o que ela queria colorir de outra cor, ela queria mudar loiro e tal, outra cor. Eu falei assim, ela teve muita queda, olha só a queda de novo, muita queda, muita queda. Ela não estava usando produtos adequados, o cabelo estava com a ponta fina, exatamente assim, ó, toda uma nuvem de cabelo circular e cabelos longos, pontas finas, cabelo seco. Ela queria mudar alguma coisa, ela achava que mudava a cor. Ia resolver. Se eu mudasse a cor, aquilo não tinha nem onde se segurar, o pigmento ia lavar e ficar ruim. Ajustamos o corte e orientamos o passo a passo que tem numa das nossas lives aqui, salva no nosso feed no Instagram e também no canal do YouTube. É o segredo das máscaras. É uma dica para curar, né, o cabelo em algum momento que ele precisa. Depois, primeiro, levamos o cabelo dela até esse ponto, agora ela mantém, que é usar a máscara antes do shampoo. Molhar, aplicar a máscara no comprimento e pontas. Eu chamo para as minhas clientes de regra de 3, faça isso, 3 banhos que tu lavar o cabelo. Molha, passa a máscara, deixa agir 3 a 5 minutos, ou 10, enfim. Enxágua, lava normal a cabeça, tudo normal. Enxágua, né, retira o excesso, reaplica a máscara. Sem pancada, sem intensidade, não cura nada. Então, levamos a qualidade. E hoje falei com ela, mandei uma mensagem como estava o cabelo já respirou e agora ela mantém. Então, um desejo de mudança, ela queria tirar alguma dor, tirar alguma coisa que ela queria daquele cabelo que não estava desconfortável. Ela não percebeu o poder que a queda e a figura circular num cabelo encamado estava irritando ela, pontas caindo. E o cabelo usando produtos do jeito errado. Organizamos, explicamos o caminho para ela conseguir, e quando ela vai conseguir um bom resultado, ela entendeu que quando foi a queda, explicamos toda aquela métrica, o motivo, quantos meses, quando começou, a durabilidade, ela entendeu que não estava usando os produtos adequados. Nessa semana, em 3, 4 aplicações, já outra mulher, uma mulher feliz. E assim é o atendimento com as nossas clientes. Outra questão valiosa nesse período é que nós temos que cuidar muito da orientação também das clientes quanto a piscina e praia. Não vou me estender demais no assunto, porque eu tenho aqui um assunto para tocar com vocês, mas veio agora algo que acontece muito. Vê se essa realidade é a tua também. Eu vou usar o meu nome, mas imagine que a cliente é sua e está repetindo o teu nome, tá? Paulo, eu nem vou fazer agora, porque eu vou para a praia e o meu cabelo vai voltar seco. Paulo, eu não vou cortar, eu vou esperar cortar depois da praia, porque o meu cabelo vai voltar seco. Eu confesso para vocês que apesar de ter meia verdade nessa praia, porque vamos expor, nesta frase, nós vamos expor o cabelo ao sol muito mais do que o normal. Nós vamos expor o cabelo ao sal muito mais do que o normal. Nós vamos expor o cabelo ao cloro muito mais do que o normal. Muito mais do que o normal. Só que o que a maior parte da nossa cliente faz lá na praia com o cabelo? Ela faz o normal. E se o cabelo recebe muito mais que o normal de dano, se ela fizer o normal que ela faz ali na tua cidade, lá na casa dela, não vai funcionar.
Se tu parar para pensar, tem muitas mulheres, tu que está me assistindo, talvez a tua esposa, tu que está me assistindo, pense quantos produtos para pele uma mulher leva para a praia. Vamos falar só do protetor. Protetor para o rosto, protetor para o lábio, um protetor para cá, outro mais fraco para as pernas e um óleo bronzeador. Só falando num kitzinho básico, sabe? Eu vejo pela minha esposa como é. Tem um protetor aqui, um protetor para o rosto, aqui para as áreas que queima mais, daqui para baixo é outro. Poxa, tem 4 produtos só para proteção. Aí tem um creme pré-sol. Aí tem um creme pós-sol. Aí tem um creme, se queimar a pele, já tem um creme refrescante. Olha só. Então, para ir para a praia, tá? Para ir para a praia, a mulher leva muito produto para a pele. E deve levar e deve continuar levando. Mas, passa a mão no seu shampoo, passa a mão no seu condicionador, em um outro produto, talvez que usa, e vai para a praia e faz o mesmo processo lá na hora de lavar o cabelo. Então, aqui, ela não usa toda aquela proteção solar. Aqui, ela não passa todos aqueles produtos antes na pele para ir ao sol. Mas lá, ela faz o mesmo de sempre no cabelo. Com certeza, o cabelo vai voltar pior. Então, praia, piscina, é uma estratégia intensa. A gente tem que entregar intensidade, orientar a intensidade. Essa história, e ponto de vista meu, resultados. O cabelo da minha esposa, por exemplo, da Francine, sempre voltou da praia melhor do que foi. Porque lá ela passava um óleo protetor com mais carga e mais quantidade para ir à praia, coisa que aqui ela não passa nessa quantidade. Ela usava na volta um shampoo específico, claro, para retirar também os produtos, mas a carga de hidratação era diária, porque ela lavava o cabelo todos os dias, aqui ela não lava. Então, todos os dias lá na praia, como ela tomava banho de mar, o sol, a maresia, ela lavava e hidratava. Os leave-ins eram proporcionais, todo dia tinha carga nova. Então, talvez em 7 dias, ela lavava e hidratava o cabelo 7 vezes. Porque ela estava no mar, ela estava sobre uma exposição diferente. Então, manutenção na praia tem que quebrar a regra, na minha opinião, e respeito quem tem uma opinião diferente, que a pessoa tem que ir para a praia e usar o sistema de outro jeito. Mas isso são pontos de vista baseados nas observações que eu tenho com a minha esposa, com as minhas clientes, com os cabelos, onde a gente manda um roteiro. Vai para a praia, faça isso. Tá? Volta melhor. É como tu falou assim, eu vou para a praia e vou voltar toda queimada descascando. Volta se tu não tomar os cuidados com o sol, não proteger. Então, eu vou voltar toda ressecada com o cabelo. Volta se tu talvez não fizer um pouco a mais que o normal. Cuide disso, oriente as pessoas à intensidade. A mulher, na minha opinião, tá? Isso quebra regras do que está escrito atrás do rótulo. Claro, está escrito usar a máscara 1 a 2 vezes por semana. Perfeito, adequado, bem orientado. E isso deve ser feito. Agora, quando eu estou com um agente agressor intenso, como o sol, onde eu estou na praia, associado ao cristal do sal, a água do mar, o vento, a maresia, no sal do mar, durante horas expostas, eu tenho que entregar intensidade. Eu preciso entregar intensidade, eu não posso ser tão sutil. Eu tenho que neutralizar a ação como se fosse um antibiótico. E antibiótico, às vezes, tu não toma por muito tempo, tu toma naquele tempo. Então, ações de intensidade tu toma naquele tempo que tu está na praia. De carga, produto antes, leave-ins adequados, serums, óleos protetores, óleo de argan, da Soupir, máscaras adequadas. O cabelo volta bom. Agora, se tu levar o teu cabelo para a praia, e levar só os mesmos shampoos, se tu não tem bons hábitos, shampoo e condicionador, e olha lá um óleozinho, vai pra praia, fica lá, volta e acha que vai fazer grande coisa, ele vai voltar associado à pele, queimado e descascando, e logo tá cheio de manchas. Então, cabelo na praia, nesse período, por favor, orientem as pessoas. E volta à questão, olha a importância da orientação, do auxílio, da dica que vai fazer o cabelo dela voltar melhor. Vocês sabem que no meu salão, o protocolo de atendimento é lavo com shampoo específico. Eu trabalho com a marca da Keone já há 20 anos, né, como cliente, há 17 como educador deles.
trabalho no meu lavatório com todos os produtos da Kione. Mas isso não vem ao caso em relação ao produto, tu precisa ter os teus produtos, aquilo que tu confia e se relaciona bem com o resultado e com a empresa, certo? Mas cito a Kione porque é a minha parceira de longa data. No meu salão, o protocolo é lavar e hidratar sempre, a cliente não escolhe, está no preço. Eu lavo com o shampoo da Kione, eu aplico uma máscara adequada, eu deixo 3 minutos a 5 minutos, penteio, explico para ela, chego na cadeira, leave-ins adequados para todas, tá? Para todas. Então isso é protocolo, a cliente não pede, ela ganha. Está no valor do corte, sim, me facilita o tempo, é um agrado para minha cliente, eu compus um valor do corte que não vem ao caso, que eu não vai adaptar a sua realidade e região, e todos os meus cabelos deslizam na tesoura, no pente, fica fácil de lidar, a minha escovação é melhor do que fica lá demorando no lavatório porque não solta. Então eu escolhi desta forma, isso é só um ponto de vista meu que compartilho com vocês, tá? Dessa forma, os cabelos já saem sempre, pode ser cobrado por isso à parte, mas eu resolvi colocar isso no pacote. Então vejam que a orientação, a conversa, tudo isso, ela é muito mais do que corte de cabelo. Nós estamos e estou com vocês há 11 dias. Amanhã nós temos uma contagem regressiva. 10 dias para o nosso evento do dia 24 de janeiro de 2022, onde vocês têm o link para inscrição gratuita para esse evento, tá? Será apresentado aqui no meu espaço, onde nós vamos realizar duas versões de entendimento através dos gráficos, a explicação do passo a passo, como construir um dos cortes mais pedidos pelas clientes. Entender como os movimentos podem gerar resultados conscientes diferentes nas nossas clientes, para apresentar um pouco do nosso método de ensino e também compartilhar esse corte. A inscrição é gratuita, está ali no link da bio para todos vocês. E claro, logo em seguida nós vamos abrir a nova turma do curso online de corte. Tem muitas pessoas que eu vi que estão me assistindo que podem compartilhar aí a alegria de estar já participando do primeiro curso, que foi a primeira turma, que foi lá em novembro. Agora nós vamos ter a segunda turma e depois a próxima turma, a terceira turma, provavelmente para o final do mês de março apenas. Então, para a gente começar o ano juntos, de uma maneira diferente, uma maneira especial, e eu estou extremamente feliz, satisfeito, orgulhoso daquilo que construí no mundo online em resultados, que é o que mais importa para mim, porque a tua satisfação é aquilo que eu quis construir como informação, como material, é que chegasse até as pessoas e aquilo representasse quem eu sou dentro de uma sala de aula, a forma como eu me dedico, como eu explico, usando os meus materiais também na versão online. Então aqui 10 dias, além do evento gratuito, nós vamos abrir nova turma e tu tens a oportunidade de começar o ano de 2022 já de uma maneira diferente, especial, e eu te acompanhando, porque essa turma provavelmente será a última deste ano que eu consigo dar o suporte que eu estou dando para a primeira, que depois começa a ficar muita turma e a gente não consegue estar tão próximo. Então vem comigo já nesse mês de janeiro que eu posso te prometer que a tua vida será diferente com certeza. Eu preparei só um detalhezinho aqui para vocês, acho que fica fácil de ver, né? Em relação a camadas, não mais aqui agora, tá? Aqui embaixo. Vocês observam, é só uma dica rápida que eu quero que vocês cuidem, porque camada, eu poderia falar de várias técnicas, mas a camada, hoje, ela facilita muito a nossa vida e a vida da cliente que quer começar a deixar o cabelo secar natural, talvez amassado com a sua curvatura, criando um efeito do curto ao longo, tanto na visão frontal, da frente para trás, como está esta modelo, com uma franja leve, os bons posicionamentos, a estrutura, tudo isso a gente explica, tudo isso a gente faz nos cursos presenciais e no online de maneira de muita entrega, de muita explicação do detalhe. E por que eu gosto de trabalhar dessa forma? O meu curso, ele cria uma mecânica que tu tenha a capacidade de criar os teus cortes com entendimento.
que tu domine as figuras geométricas, que consiga aplicar o conhecimento adquirido no curso de visagismo na prática. Porque às vezes é muito fácil a gente pensar assim, nossa, o teu cabelo ficaria bacana pro teu rosto, pro teu formato, pro teu temperamento, assim, assado. Legal, show de bola, agora faz. Agora me entrega isso. Eu entendi que isso é o melhor para mim. A cliente vai falar, eu quero. Agora entrega. Entregue. Faça ficar leve, fácil de arrumar, fácil de acomodar, que ela consiga se arrumar sozinha, que ela amasse e fique bonita, que ela escove e fique legal, que ela faça uma prancha e não tenha marcas. Enfim, entregue agora. E essa forma de pensar cortes na educação que me conduz, certo? É dessa forma. E quando a gente tem essa potência, que é o conhecimento sobre domínio, sobre teu domínio, a gente aprende todos os dias. A gente aprende quando alguém está cortando um cabelo num vídeo e não está falando nada, apenas cortando, tudo tem nome. A pessoa pode estar te explicando em inglês, se tu não entende inglês, não tem problema, o cabelo vai falar, os movimentos vão falar, e tu vai descobrir que tu pode aprender todos os dias com profissionais do mundo inteiro quando colocarmos uma legenda, apertarmos a tecla SAP, independente da língua que for explicada, o cabelo tem uma língua, e tu vais aprender todos os dias, vai perceber que vídeos tu vai passar assim, cara, obrigado, vou passar esse vídeo porque não rola, isso não desculpe, tá muito... Aqui sim, deixa eu me assentar e vou aprender. Mas a gente precisa entender todas as palavras. Como se fosse assistir um filme por completo em outra língua e entender o enredo, o contexto e os detalhes que geram os porquês da história, a intenção e a emoção de um filme. No corte de cabelo, a potência do conhecimento gera isso, tanto para construir quanto para, que eu chamo de decorar o corte de cabelo com sabedoria. Esse é o nosso intuito. E dia 24 de janeiro a gente pode estar junto por um ano, eu do lado de vocês, por um ano, dando suporte e acompanhando vocês na evolução de cada um. Então, dia 24 de janeiro, além do evento gratuito, se preparem para estar comigo. Claro que a gente vai ter e apresentar a proposta tranquila. Durante uma semana, vamos captar a nossa segunda turma. E ali vamos conduzir vocês. Imagine vocês lá no final do ano, em dezembro, voando. Isso é uma decisão tua. Mas eu gosto de falar que um desejo de ser melhor, o desejo de ser um bom cortador, o desejo de ser referência, de poder construir a sua vida profissional financeiramente equilibrada, que é o desejo de todos. Também somos artistas, mas precisamos ganhar o nosso dinheiro honestamente, entregando um serviço de excelência. Isso é um desejo de todo mundo, mas as pessoas desejam. O que falta para algumas pessoas é a ação para tornar isso realidade. E eu tenho comprometimento com todas as pessoas que passaram na minha vida, que dão exemplo de como hoje tem sucesso. E não seria diferente no mundo online a minha dedicação. Mesmo Paulo Bassani da sala de aula, dedicado ao observador, onde vejo detalhes, transformei tudo isso em um método de ensino gravado, em videoaulas, em suporte, em alta qualidade para poder te acompanhar. Eu quero mostrar só aqui na boneca um detalhe importante. Com licença, só peço licença para que eu arrume e me dê um pouco mais de espaço. Aí, legal. Vocês que estão me assistindo, muitas pessoas estão aqui no meu perfil pela primeira vez, sejam bem-vindos. Quem me acompanha há mais tempo, obrigado pelo carinho e pela confiança. Quem está chegando pode ter certeza que aqui no Instagram e no canal do YouTube tem muito material. Tem muita live informativa, com muito material de valor, que faz a diferença no teu dia a dia. Está lá de forma gratuita também para vocês assistirem, entenderem a forma como eu conduzo a educação, como eu uso os meus materiais para os meus cursos. E aí tu pode imaginar como é a nossa forma de conduzir a educação, como é a nossa forma de pensar cortes de cabelo, mas principalmente apresentar cortes de cabelo para que tu entenda. O detalhe é que na minha cabeça pode estar claro, mas o segredo de um bom professor
é pensar e transformar as ações para que quem está assistindo entenda. Na minha cabeça pode estar claro, mas eu preciso criar através de um bom método, uma boa explicação, para que a informação chegue até ti e principalmente conecte, se aloje de uma maneira permanente e que tu consiga tomar as decisões e melhorar o teu trabalho diariamente. Ninguém fica pronto da noite para o dia, é uma educação constante. Eu mesmo melhoro todos os dias, me observo, aperfeiçoo, estudo e nunca estamos prontos. Mas com uma boa formação a gente voa e aí a gente vai aperfeiçoando tudo isso. Eu só vou fazer uma pequena observação com vocês em relação a um cuidado nas questões das camadas, porque agora tem muita gente saindo do cabelo de progressiva, se ele é médio ou longo, camada é uma das técnicas que cai muito bem, para te poder voltar a ter uma curvatura. Mas, claro, isso é só um detalhe, que camada tem as 3 figuras geométricas aplicadas no curso, aliás, as 4 que eu uso, o círculo, o quadrado, o triângulo e o oval para as camadas, a forma de construir, como conduzir todo o passo a passo das camadas, como preservar perímetro denso, como texturizar, como construir, tudo isso a gente tem. Tá? Eu só vou alertar vocês como o entendimento do que se está fazendo é importante quando estamos construindo camadas. Eu não vou cortar esse cabelo, só vou realizar um movimento. Até vou trocar o meu pente, porque eu acho que estou com a camisa branca, não vai fazer fundo para vocês. Vamos pegar esse aqui, vai fazer fundo. Beleza, isso aí. Vocês estão me vendo ao avesso. Então, esta projeção aqui, provavelmente no celular de vocês, pareça o lado direito de vocês, tá? Mas na câmera invertida, que eu estou falando para a câmera, esse aqui é o meu lado esquerdo. Então, eu tenho que tomar cuidado só que tu entenda que essa imagem está avessa e o movimento que tu está vendo que parece para o braço direito, na verdade é o meu braço esquerdo. Então, minha mão de corte está desse lado e é muito fácil. Quando muitas pessoas têm medo, na hora da camada, de fazer elevações, de conduzir o cabelo para cima, de posicionar ele, tem receio. Então, muitas pessoas, e não é errado, entendam, é só limitante, é isso que eu quero falar, porque daí a gente escolhe um caminho que é mais seguro, mas às vezes a gente cria nas camadas, principalmente em cabelos ondulados, e eu não estou dizendo que essa técnica vai ficar ruim, porque fica geralmente linda quando a gente faz escova, fica muito bonita, mas quando tu quer que a tua cliente tenha um cabelo naturalmente, seco natural, amassando com as mãos, seco com difusor, aí começa a criar figuras triangulares, ponta fina, que é o medo de muita mulher que faz camada. Uma vez fizeram camada para mim, o cabelo ficou alto assim, ó, alto, olha com a mão, que figura que ela tá fazendo. Ficou alto assim aqui, graduação. E fiquei sem cabelo na ponta, então ficou afinado. Tudo isso eu ensino passo a passo nos nossos cursos. Mas eu só quero mostrar para vocês que eu preciso estimular vocês para que não façam só o movimento em camadas para baixo, e sim elevando, controlando a posição dos dedos e entendendo o que acontece. Eu só vou mostrar rapidamente, para não me estender demais, um posicionamento e como a gente pode criar resultados muito distintos. Olha lá, as pessoas fazem muito isso. Vou puxar a cabeça para cá, para que a projeção apareça. Fazem muito isso aqui assim. Vocês vão? Ou fazem ou já viram fazer. Beleza, curto ou longo, um movimento. Mas às vezes as pessoas ficam na mesma posição e por conforto físico, agora a mão de corte vem de baixo para cima, antes ela vinha de cima para baixo. Eu estou falando em uma situação, existem várias situações, essa é apenas uma e que pode acontecer. Se não é o que acontece contigo, tranquilo, temos várias lives, vários assuntos para tocar em detalhes que vão te ajudar. Às vezes esse lado, que a mão de corte está por baixo, o conforto já vem aqui assim, vou puxar para cá, já vem aqui assim, e aí já começa, olha a posição do pente. Se cortar reto, então, maior problema. Vamos imaginar que a gente vem aqui e segura desse jeito e corta, olha quando cai, expande. Se eu vou fazer um cabelo para baixo aqui, desse lado a mão de corte por cima, olha a inclinação, quando cai, camada.
alonga. E aí os lados começam a ficar diferentes. Se eu falar para vocês que às vezes a gente pode criar as fases da lua, eu falo assim, as fases da lua no cabelo, porque se eu crio, vamos tentar mostrar aqui, olha lá, ó. Vou tentar associar para vocês, ó. Aqui, ó, sem querer. Fio de cima curto, fio de baixo mais longo, mais longo. Isso é camada. Isso quando desce, alonga, remove peso, dá leveza e movimento. Esse lado tem o fio de cima maior que o de baixo. Tá vendo? De cima maior que o de baixo. Isso é graduação. Quando isso repousa, expande. Só na figura eu posso fazer uma lua cheia ou uma lua minguante. E aí a pessoa pode falar assim, nossa, eu cortei na lua minguante, meu cabelo fiquei sem volume. Nossa, eu cortei na lua cheia, ele caiu, ficou, olha, ficou bem. Não vou entrar no mérito da lua e no que eu acredito em relação ao que ela influencia na terra, no cabelo e tudo mais. Só foi uma associação em relação ao cheio e ao vazio. E como a gente pode criar problemas sem perceber por má postura e principalmente por mau entendimento do que estamos fazendo. Nome aos bois que eu chamo. Cada técnica tem um nome. Eu tenho que entender o que estou fazendo de um lado para repetir do outro. Entender as fases do corte, entender se é uma fase de construção, de acabamento, confiar no método, ou seja, estou construindo, vou até o final, pego a mecha guia, não começo só a texturizar para perder mecha guia, fazer os cortes espirituais que eu falo, né, que são os cortes que tu baixa um santo, corta de uma maravilha, desfia, e aquilo fica maravilhoso, a cliente adora e ela volta ali 3 meses e ela te pede, eu quero igual ao último. E tu fala, meu Deus, que santo baixou na última, mas não me lembro nem por onde eu comecei, porque eu fui rasgando o cabelo e ficou bom. Se nós dominamos a informação, a gente sabe porque deu certo e repete. E se deu errado, interpreta e reorganiza na próxima. Sempre assim. E entrega o passo extra, que são os acabamentos. E no nosso curso, quem está fazendo, quem faz os meus cursos presenciais e quem está já na primeira turma do online, sabe que a texturização e a atenção que eu dou ao acabamento em todos os cortes, não só nas técnicas isoladas, como nas apresentações dos cortes gerais, nas manequins, quanto nos cortes bônus que são feitos em modelos de verdade, minhas clientes, e a explicação e a textura é apresentada do início ao fim, eu conto toda a minha forma de atuar. Mas não é uma forma tipo assim, eu tenho que fazer igual ao Paulo. Não, a gente vai passar as informações e aí tu começa a assinar os cortes do teu jeito, com a tua assinatura. É essa a liberdade que eu quero dar. A liberdade de tu pensar, criar os cortes, executar com perfeição, personalizar através de boa consciência em relação à texturização. Mas não só isso, sempre com o meu cuidado para que vocês atendam as pessoas com maestria, entendam quem elas são, respeitem, deem mais tempo na agenda para poder elevar o valor do serviço, tá? Elevar o valor do serviço. Cobrar um pouco mais na sua cidade e região, baseado na tua realidade, não numa realidade muito distante, alguém fala assim, eu nunca vou poder cobrar R$400, ok, tudo bem, mas talvez que na tua cidade, na tua região, tu possa ser reconhecida também por um preço um pouco mais elevado, mas por uma qualidade única, exclusiva, e porque lá se resolve cabelo. Lá se entrega, ali no teu salão, se entrega o melhor corte de cabelo que o teu cliente pode ter na vida, no teu salão. Eu, como instrutor, como educador, só posso entregar as ferramentas e te orientar ao máximo para que o teu talento aflore. Essa é a minha principal função como educador. Guardem, porque a partir de amanhã vamos em contagem regressiva, 10, 9, 8, 7, até 1, até segunda-feira, dia 24, onde teremos o nosso evento gratuito e a abertura para a nova turma, primeira turma de 2022, que vai estar junto comigo, eu do lado de vocês, por 1 ano, acompanhando até a excelência em cortes de cabelo.
Pessoal, muito obrigado. Para quem não conseguiu acompanhar toda a live, ela vai ao ar, se não hoje à noite, mais tardar amanhã, para que vocês possam acompanhar toda a conversa, toda a filosofia, toda a forma de ser como a gente pensa, não só atendimento, mas a educação, principalmente para vocês, colegas profissionais que buscam evoluir nesta arte que é cortar cabelos. Cada um pouco a mais. Nunca estamos prontos. E quanto mais sabemos, mais é no detalhe que a gente cresce. E às vezes é esse detalhe que faz toda a diferença. E eu espero poder sempre ajudar na vida de vocês e elevar esta arte, que é cortar cabelos, ao nível e ao lugar que ela merece. Fiquem com Deus. Ótima noite e até semana que vem. Será uma semana intensa, de muito bate-papo, muitas conversas e muita informação. Acompanhem durante toda a semana que vem, que vai estar bem interessante, semana que antecede ao nosso evento. Corte Sem Medo, seja uma referência em cortes de cabelo. Um abraço, fiquem com Deus.